Senhor Carlos, 5 minutos para fala. Logo depois já quero chamar o senhor Francione, é isso? É Francione mesmo? Tá, se o senhor quiser até se conduzir para cá, fica à vontade. Eu vou até ficar em pé em respeito a vocês que estão aí, porque só existe audiência pública se tem público. Né? Vocês são a parte mais importante. Se você não tivesse aí, a audiência não seria pública, seria apenas de amigos. Né? Bom, para quem não sabe, eu estou como presidente da Associação de Albuquerque. Apesar do meu bairro ter pessoas com um poder aquisitivo maior, a gente também sofre com problema de chuvas, inundações. E agora nós tivemos em torno de 15 famílias que perderam todos os seus bens, famílias humildes, que foi o caso lá em Varginha, que faz parte também de Albuquerque. E nesse momento a gente prestou assistência, até temos mais donativos para entregar para essas pessoas. E o que acontece? Agora eu vou falar como especialista em desenvolvimento territorial, vou deixar de lado a parte de líder comunitário. Para quem não sabe, eu sou formado em gestão pública e me especializei em desenvolvimento territorial da região serrana, pela UERJ, primeira turma da UERJ. E desde muito tempo, uns 10, 12 anos, eu venho estudando Teresópolis, porque eu sou gaúcho de Bagé, e há 20 anos eu fui acolhido, adotado por essa cidade. Hoje eu me identifico como teresopolitano, e tenho muito orgulho disso. Eu amo essa cidade, foi a cidade que me deu uma família, uma esposa. Até outro dia eu encontrei o deputado e ex-ministro Onyx Lorenzoni, e ele ficou muito feliz quando eu falei de Teresópolis. Aí até ele gravou um vídeo dizendo, um gaúcho, meu conterrâneo, se apaixonou por uma carioca e foi para aquela cidade maravilhosa. Todo mundo que eu falo em Teresópolis ama Teresópolis. Todo mundo gosta, abre um sorriso quando fala dessa terra, dessa cidade. Então a gente tem um potencial muito grande, pessoal. Só existem alguns problemas na nossa cidade que a gente não conseguiu durante anos corrigir, que a gente está vendo aqui o resultado de administrações irresponsáveis ou até, assim, vamos dizer assim, pessoas que não tinham conhecimento de técnica de gestão pública que administraram o nosso município. E aí a gente vê todos esses relatos aqui que vêm colaborar com o que é falado do nosso município. Se chove, nós temos problemas de inundações. Aí culpa esse, culpa aquele. É muito fácil eu dar nome aos bois. Mas isso vem de 30, 40 anos. E qual é o maior problema? Eu já venho falando isso há muito tempo. Quem me acompanha nas redes sociais, entrevistas, vocês vão lembrar disso. Eu falo, o problema de Teresópolis é a falta de um planejamento estratégico. A nossa cidade, ela anda conforme o vento. Quem leu a Bíblia já ouviu falar da folha seca, que anda conforme a direção do vento. Assim é Teresópolis. Vem um prefeito que bota asfalto, aí vem um outro que faz festinhas, e o outro faz isso, faz aquilo. É muito fácil botar asfalto. Cadê a rede pluvial de Teresópolis? Nós não temos. Aí vem as inundações. Eu lembro que em 2019, quando eu estive envolvido com a questão do esgotamento sanitário, a questão da água, eu perguntei para um secretário, isso ao vivo num programa de rádio, se ele conhecia a planta pluvial de Teresópolis, ou seja, a planta da nossa rede, de onde passa a água, né, falando popularmente assim. Ele disse que desconhecia, ou seja, não existe. Nós fizemos um levantamento, e na região do Alto, na região lá, eu não sei o nome daquela rua, ele chega ali no Higino e dobra à direita, vai lá para cima onde estão construindo uns prédios novos ali no condomínio. Ali foi descoberto bueiros da década de 20, dessa grossura, assim, ó, em torno de 20 centímetros, de barro. Aqui na reta, se vocês cavarem aqui, vocês não vão achar tubulação, eu não sei, eu posso até estar errado, maior do que 50 centímetros. Então não adianta a gente falar de limpa-rio, e eu vou falar também desse limpa-rio que está errado, né? Falar de limpa-rio, limpar bueiro, aí o que acontece? Irresponsavelmente ou covardemente, eles colocam a culpa em nós. A culpa é da população que joga lixo na rua. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o vereador Amós,
e também para o nosso secretário, Davi Serafim, que eu fui outro dia lá na secretaria, fui muito bem recebido por ele, e a gente não tem o que falar assim de não ser recebido nos órgãos públicos aqui em Teresópolis. Graças a Deus, eu tenho livre acesso e me respeitam, apesar de eu discordar de algumas coisas. Eu queria fazer a pergunta para vocês: qual foi a última vez que vocês viram garrafas PETs nos bueiros daqui de Teresópolis, obstruindo galerias? A culpa é da população, que joga garrafa PET, sacola plástico. A gente não acha mais garrafa PET. Então, a culpa não é nossa. A culpa é a falta de planejamento. A Laura falou sobre o plano diretor. Em 2019, quando eu era conselheiro do Conselho da Cidade, nós fizemos a revisão do plano diretor e enviamos para a Câmara. Em 2019, até hoje não foi votado aqui a revisão do nosso plano diretor. Provavelmente, senhor Moisés, eles nem leram. Isso é irresponsabilidade, vereador Amos, com todo respeito. É muito fácil, em época de campanha eleitoral, eu pegar alguns pontos que vai dar popularidade, que vai destacar o político, e vir aqui na Câmara, na tribuna, ou, quem sabe, um candidato ao executivo, e ir com falácia para a população que é mais humilde. É muito fácil olhar para qualquer um de vocês e apontar defeitos. É assim para mim, você, o Cláudio, o Carlos é feio, é preto, é barbudo. É muito fácil, pessoal. A gente precisa trazer soluções viáveis, simples, para que possa mudar o rumo de Teresópolis. O nosso povo não sonha mais, pessoal. O nosso povo vive de desgraça. Não acredita. Outro dia eu dei uma entrevista no Correio da Manhã, lá em Petrópolis, e eu falei: há uma nuvem negra sobre Teresópolis. É só desgraça, pessoal. É vereador sendo preso, com todo respeito, não quero entrar nesse mérito, nunca entrei. É vereador sendo preso, prefeito cassado, prefeito preso, indícios de corrupção, CPIs que não dão em nada. A gente precisa avançar. A gente precisa avançar. Eu estou falando isso como alguém técnico e alguém que é povo, simples. Eu não estou falando isso como um politiqueiro, alguém que está tentando levar vantagem, falando o nome de alguém. Não, essa é uma realidade, pessoal. Eu vou dar um exemplo da falta de um planejamento estratégico. Me perdoa até um pouquinho passado, mas é muito importante isso, pessoal. A gente precisa repensar isso. E sem um planejamento estratégico não vai resolver nada. Qualquer um que falar para vocês que vai mudar é mentiroso. E eu digo, e até eu marco um debate com ele e vou dizer que tecnicamente ele está errado. E isso não é coisa minha. Isso aí são políticas de alto nível de gestão pública. Um planejamento estratégico são políticas, é uma política pública que planeja a cidade em todas as áreas temáticas, educação, segurança, saúde, para os próximos 20 anos. E precisa da participação popular. 2 minutinhos, tá, Carlos? Tá ok. Participação popular, audiências públicas, fazer reuniões nos bairros. Nós é que vamos decidir o que nós queremos ser daqui a 20, 30 anos. Países como Japão, Alemanha, têm cidades que têm planejamentos próximos 100 anos. Vocês lembram daquele furacão Katrina, lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos? Pois bem, houve toda aquela desgraça, rapidamente, eles fizeram políticas públicas para que aquilo não aconteça mais. No Japão as crianças treinam para terremotos. Isso já faz parte da cultura deles. Qual é a nossa cultura? Qual é a nossa cultura para prevenção de desgraças? Nós não temos, pessoal. Essa é a realidade. E há muitos anos eu venho falando isso, a gente não é ouvido, às vezes até, esse cara é maluco, está falando maluquice, mas é só a gente buscar informação. Precisamos reverter. E a gente não pode mais com essa coisa de, o pobre, eu sou coitadinho, não sei o quê, a desgraça vem só para o pobre. Não, Teresópolis já comprovou, vem para o pobre, vem para o rico, vem para todos, para o empresário, para o trabalhador. Então, nós precisamos fazer a nossa população voltar a sonhar. Muitas vezes a gente quer ser uma cidade, mas a gente não faz o que aquela cidade fez. Exatamente.
Perfeito. Perfeito. Vou convidar a senhora a se inscrever e falar aqui também. É muito bem-vinda. Só para... Não, é bem-vinda a participação da senhora. Para acabar minha... Eu estou elogiando, tá? Para encerrar minha Mas fala. vem falar aqui. Foi criado o nosso fundo de habitação. Já foi os 2 minutos, tá? Só Tá. para você encerrar. Foi criado o nosso fundo de habitação municipal. Cadê o dinheiro? Nunca foi depositado dinheiro. Cadê o nosso plano habitacional de Teresópolis? Não existe. A última política pública relevante habitacional era lá na década de 60, década de 70. Então, de repente, a gente não pode mais seguir brincando com os nossos sentimentos, com a nossa população, porque é muito fácil eu rir, eu brincar, eu tirar sarro, mas não sou eu que estou lá, debaixo da lama, tentando salvar um parente meu. É muito fácil. Muito obrigado, pessoal. Isso. Carlos, obrigado, tá? Desculpa interromper, mas do avançar das horas, tá? E temos mais algumas participações. Mas obrigado a participação e a contribuição, viu? Você pode segurar um pouquinho, então? Então como o Maico respeitou, e aí senão eu vou faltar com respeito com ele. Eu repasso para a senhora, eu me comprometo. Bom, a respeito de Albuquerque, né, eu já conversei com o secretário Davi Serafim, o nosso maior problema é ali na RJ 130, aquela água que desce, e isso já faz muitos anos. Eu tenho, assim, até vergonha de dar alguma explicação para tentar amenizar, né, perante aquela população que sofre tanto. E está colocando, aquilo ali é um risco iminente, pode acontecer um acidente, olha, Deus tem abençoado que não aconteceu nenhum acidente ainda ali, em relação... Como? Naquela curva ali. Então, assim, aquilo ali já passou, é um absurdo. Eu comentei com o secretário sobre isso, reformaram a RJ e não fizeram a galeria por baixo. É uma coisa, assim, inaceitável. Tem um condomínio ali, o condomínio Oslo, aquelas pessoas sofrem com a água entrando, invadindo, com lama, e a gente não tem o que fazer. Ontem eu estive com um rapaz ali, da comunidade, um vizinho, e ele, Carlos, faz alguma coisa, vê, e vamos trazer um vereador, esses meus amigos, não, meu amigo, Luciano, eu disse, Luciano, não tem manilha, eu tenho vergonha de pedir para o Tenente Jaime ou Davi Serafim, porque eu sei que não tem. Não adianta a gente, assim, pegar e botar a faca no pescoço do secretário, olha, eu quero um alinhamento de Albuquerque, principalmente daquela água que vem lá de cima da Estrada México. Isso, aquilo ali é um absurdo que aquilo ali está há anos e não foi feito nada. Concordo, Carlos, plenamente. E atinge, só para concluir, a vergonha é tão grande que a gente tem que entender que Teresópolis, Albuquerque, é a porta de entrada de uma das principais rotas turísticas de da região serrana, a rota Terefri. Perfeito. E aí o turista chega e encontra aquela barbaridade ali. Muito obrigado. Entender, secretário, se o senhor tem uma resposta para isso. Realmente isso aí é uma demanda que todos os dias, quase a gente se fala disso aqui na Câmara, quase todas as sessões. Antes até de unificar a Secretaria de Obras e Serviço Público, a gente teve lá, teve o projeto, foi encaminhado ao Estado. É uma obra grande ali, não é uma obra simples, eles sabem, a gente já conversou sobre isso lá na Secretaria. A Prefeitura tinha um contrato de quase R$2 milhões para aquisição de manilha. A empresa não conseguiu entregar devido ao preço que ganhou a licitação, rescindiu o contrato. Ali precisa fazer um alinhamento lá de cima, né, existe uma obra lá em cima irregular, a gente já passou planejamento, polícia ambiental, todos os órgãos que competem o nosso esforço lá de fazer, o senhor sabe bem que a gente fez. Então a polícia ambiental já esteve lá, o meio ambiente já esteve lá, o que acontece no final de semana, bota a máquina, futuca, mexe, chove, vem aquela lama toda para a rodovia. E atinge todo mundo. Se o proprietário for notificado ou não, isso aí não cabe, a nossa secretaria não é transferindo culpa, mas eu não posso responder a questão disso. Só que a obra é uma obra de grande infraestrutura, tem que atravessar a RJ, atravessar o condomínio para chegar no córrego que tem ali embaixo. Então, ali é uma situação bastante complexa. Perfeito. Só para ficar registrado, quero fazer um rápido pedido para o secretário, a gente já conversou sobre isso, a transferência daquele ponto do ônibus do lado do antigo clube ali. Passei hoje ali. As pessoas tomam banho de lama toda vez que chove.
A minha sugestão é colocar um ponto de ônibus perto do radar e um outro perto da antiga entrada, inclusive tem um recuo ali, do antigo clube. Então, aquela entradinha tem um recuo, só transferir. Já conversei com a responsável da aviação Teresópolis, ela disse é só a prefeitura fazer e comunicar a aviação Teresópolis. Aviação é dedo de Deus. É, correto. A questão do ponto do ônibus, a gente já solucionou um, que a gente conversou lá atrás, aquele que estava caindo, a gente refez o ponto, e essa mudança do ponto do ônibus eu me comprometo a resolver com você. Sanado. Carlos, obrigado. Davi.